Ok, vamos então começar por falar sobre as forms. O que é que são as forms, ou neste caso esta janela que aqui está? São aquilo que nós habitualmente estamos habituados a ver nos programas do Windows, isto é uma janela que basicamente tem um formato retangular. Ela não tem em circunstâncias normais um formato diferente deste, poderá ter, e se tivermos tempo em vídeos mais avançados iremos ver como criar formulários com formas diferentes desta, o que não é muito habitual, seja dita a verdade. E portanto o formulário basicamente é isto, é uma janela onde nós podemos colocar objetos lá dentro e que depois podemos usar para criar, por exemplo, formulários para o utilizador preencher, ou apresentar resultados, apresentar imagens, enfim, um pouco aquilo que é uma aplicação do Windows. Por exemplo, se nós abrirmos aqui o computador, reparem que ele próprio tem aqui um conjunto de aspectos muito semelhantes ao formulário do Windows. Neste caso tem aqui aquilo que nós vamos ver mais à frente, que é uma combo box, tem aqui alguns botões específicos, tem aqui menus, ok? E portanto tudo isto faz parte das propriedades normais de uma Windows Form. Temos aqui ainda estes botões que é o fechar, o minimizar ou maximizar, neste caso maximizar e o minimizar, que por defeito são imediatamente adicionados à nossa form assim que nós criamos uma, e portanto essa funcionalidade já está criada por defeito. Reparem, se eu clicar aqui ele vai maximizar a form, portanto ele agora está a ocupar o meu espaço inteiro. Se eu voltar a clicar neste botão ele vai voltar à sua posição normal. Eu vou aqui baixar, reparem, se eu clicar aqui ele faz aquilo exatamente que faz um programa do Windows, neste caso minimiza para a barra para esta barra de tarefas aqui em baixo, e depois se eu clicar aqui ele fecha a aplicação, ou neste caso fecha o formulário, ok? Voltando aqui à zona do design, e é nessa zona que nós estamos, reparem o que é que acontece. Eu tenho aqui então estes reguladores, estes pontos, estas âncoras que nós aqui temos, que nós podemos agarrar para redimensionar o nosso formulário. Nós podemos redimensionar o nosso formulário de duas formas, ou melhor, existem várias. Uma delas, no modo design, é arrastarmos precisamente aqui estes dados. No entanto, nós não temos a mesma precisão do que se o fizermos alterando as propriedades. E neste caso, para alterar as propriedades do tamanho do meu formulário, é utilizar o size, ok? Mas já lá vamos. Vamos começar então de cima para baixo, e reparem o seguinte, nós não vamos agora centrar as nossas atenções naquilo que diz respeito às especificações da nossa aplicação e o data bindings, mas vamos centrar a nossa atenção no name. Todos os objetos, para que possam ser referenciados dentro da nossa programação, têm que ter um nome, e esse nome tem que ser um nome distinto dentro de cada formulário. E neste caso, o nosso formulário próprio também tem um nome, neste caso chama-se Form1, mas nós podemos alterar para o nome que nós quisermos, desde que esse nome obedeça às mesmas regras que são utilizadas para a definição, por exemplo, do nome das variáveis. Portanto, eu não posso colocar janela 1. Isto aqui não é possível. E reparem, esta será a caixa de diálogo que nos irá surgir sempre que nós tentarmos alterar o valor de uma propriedade para um valor que não é válido. Irá surgir sempre este tipo de caixa de diálogo. E se nós carregarmos no Details, ele vai nos apresentar um pequeno texto a indicar-nos qual é o valor que nós colocamos ali e que não é válido. E neste caso, Identifier janela 1 is not valid. E não é válido porquê? Ele não nos diz porque é que não é. Mas nós temos que saber. Não é válido porque nós não podemos colocar espaços, ok? Da mesma forma que não podemos pôr qualquer coisa deste género, ok? E cá está ele a dizer que isto não é válido. Não é válido, mas não nos explica porquê. Não podemos alterar o nome e colocar algarismos a iniciar o nome de um formulário. Mas depois, isto vai partir muito da própria experiência e da vontade de cada um. A forma como nós identificamos os objetos normalmente obedece a um determinado ritual de nomeação. Eu pessoalmente gosto muito de utilizar o FRM de form, uma abreviatura de form, e depois capitalizar a segunda letra, e neste caso vamos dizer que esta é a principal. FRM principal, ok? E reparem como é possível automaticamente definir isto. Reparem que, no entanto, o ficheiro que contém o FRM principal continua a chamar-se form1. Se nós viermos aqui alterar o texto, e para alterar o texto bastará fazer o seguinte, vamos selecionar, e depois voltamos a clicar nele, e ele fica aqui com a possibilidade de nós o alterarmos. E agora vamos alterar só aqui, FRM principal. Eu vou carregar no Enter agora, ok? E ele
automaticamente vai alterar-me também os ficheiros que estão associados ao FIRM principal. Isto é uma boa prática, termos os nossos formulários exatamente com o mesmo nome de ficheiro. Ok? E, portanto, temos aqui o FIRM principal e, portanto, este é o nome do nosso formulário dentro da nossa programação. No próximo vídeo vamos começar a explorar a maior parte destas propriedades que aqui estão. Esta foi a forma de nós introduzirmos o objeto for.